Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos trabalhar sobre a indústria brasileira. A indústria no Brasil. A origem da indústria brasileira tem marcadores históricos vinculados ao período da colonização pelos portugueses, quando a economia era basicamente de produção de matérias-primas ou de extração de produtos para exportação, atendendo aos interesses de Portugal. No Brasil, ocorria uma produção limitada a setores como fiação, calçados, vestuário e implementos agrícolas básicos. Então, inicialmente, a economia do Brasil ela era somente de interesse de Portugal. E Portugal não permitia, pessoal, por exemplo, que viesse indústria para dentro do Brasil, porque ele não queria um mercado competidor, né? Já que o fornecimento de matéria-prima era exclusivamente para eles. Mesmo após a proclamação da independência do Brasil, que ocorreu em 1822, e durante os ciclos do Império, nos primeiros 40 anos após a proclamação da República, 1892, o país permanecia como importador de produtos industrializados e com a economia interna focada na agricultura. Então, a característica do Brasil até esse momento era somente de importador. Ele comprava esses produtos, né, que vinha principalmente de países da Europa, e aí ele fornecia a matéria-prima. Isso fazia com que o Brasil tivesse um mercado sempre em déficit, porque ele comprava mais do que fornecia. E aí, após alguns anos, a gente vai ter Getúlio Vargas, que trouxe uma mudança bem significativa para a indústria brasileira. O que ocorreu no período de Getúlio Vargas? Foram criados neste período a Companhia Siderúrgica Nacional, importante centro de produção de aço, a Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, empresa responsável pela exploração dos diversos minerais utilizados pelas indústrias, e criou a Petrobras, importante produtora de energia. Cabe lembrar também a sistematização da consolidação das leis trabalhistas necessária para a organização das relações de trabalho que vinham sendo estabelecidas no país. Então, a priori, Getúlio Vargas, digamos que abriu as portas, né, do nosso mercado para que outras indústrias viessem chegar aqui no Brasil. E a criação da Vale, por exemplo, a atual Vale, foi muito importante. Vale lembrar que hoje a Vale ela não é mais uma estatal, ela foi privatizada, mesmo ela permanecendo no Brasil, mas ela é uma empresa privatizada, tá? Mas é uma líder mundial de exportação de minério de ferro e é uma empresa que não está mais sob o controle do Estado. Mesmo que nos últimos anos a atividade industrial no Brasil tenha se expandido para outras regiões, ainda se verifica uma concentração de indústrias na região sudeste e sul do país. Como vocês podem observar no mapa ao lado, nós ainda temos grande concentração dessas empresas, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E observe que, principalmente na região norte do país, essas indústrias são praticamente inexistentes. Mas aí tem uma explicação diretamente para a inexistência dessas indústrias. Quando a indústria ela vai se instalar em alguma região ou em um país, ele precisa de alguns fatores de atração para que seja feita essa instalação. Quais são esses fatores? A questão do transporte, a questão das rodovias. Aí, se formos fazer um levantamento das condições de rodovia e transporte, a região norte ela é bem precária nesse sentido. E aí precisa-se também de quê? De mão de obra qualificada e principalmente a mão de obra barata. Então, quanto maior a questão populacional de uma região, maior vai ser a quantidade de mão de obra disponível nessa região. E como nós sabemos, a região norte ela ainda não tem a porcentagem populacional como a região sudeste, a região sul do país, tá? Então, por isso, esse pouco desenvolvimento industrial na nossa região
Norte. Por quê? Porque nós não temos fatores locacionais de atração suficiente para atrair essas indústrias para a nossa região. É necessário se fazer um investimento na questão de rodovias, transporte, comunicação, tudo isso é necessário para que essas indústrias elas venham para uma certa região trazer as suas indústrias. Elas precisam desses fatores de atração, tá? Atualmente, a produção industrial brasileira é grande e responsável por empregar milhões de brasileiros. Cabe destacar que a variedade de organizações é acompanhada pelos inúmeros tipos de produções que são realizados tanto por empresas de origem nacional quanto por estrangeiros que possuem filiais e produções no Brasil. E aí, alguns exemplos para vocês de algumas empresas que nós temos dentro do Brasil: a Petrobras, a Vale, a Bug Alimentos, que é aquela empresa responsável por manteigas, laticínios, uma grande variedade de iogurtes, a Ambev, a Volkswagen e a Fiat. Como eu falei para vocês, a Vale ela é líder mundial de exportações de minério de ferro e foi uma das empresas que foi privatizada no nosso país. Vale ressaltar para vocês, na nossa aula anterior nós falamos sobre essa dificuldade do Brasil no setor terciário, que seria o setor de serviços. E aí aqui eu estou falando para vocês que muitas dessas indústrias são instaladas no Brasil. E aí vocês perguntam: professora, se nós temos uma grande quantidade de indústrias, por exemplo, no setor na região sudeste e sul do país, por que o desemprego ainda é tão alto? Exatamente por conta, com o passar dos anos, pessoal, nós tivemos o quê? Nós tivemos o avanço das tecnologias. E aí nós sabemos que essas tecnologias, elas vão substituindo o homem. Se eu tenho uma indústria que antes necessitava, por exemplo, de 50 homens para fazer um serviço, uma máquina que substituiu esse homem, ela vai fazer esse serviço em menos tempo e aí produzir muito mais. Então, de uma certa forma, a tecnologia que chegou ao nosso país, de uma certa forma, ela fez com que essas indústrias não necessitassem de tanta mão de obra como necessitava antes. Então, por isso, mesmo com a instalação dessas indústrias no nosso país, a questão do desemprego ainda é muito alta, exatamente por isso. E aí necessita-se ainda mais de mão de obra qualificada. Por isso que é tão importante estarmos aqui hoje aprendendo para que nós podemos nos qualificar, porque o mercado de trabalho, ele exige essa qualificação, tá? Para que vocês possam estar se inserindo dentro desse mercado de trabalho. E aí, diante do que nós vimos hoje, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão: o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explico esse fato: a formação de um mercado externo na região sudeste e a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros. B, o domínio da cafeicultura no sudeste, consequentemente a acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. C, o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. D, o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital e o consequente fluxo de imigrantes que para lá se dirigiam. E, a abolição da escravidão e a concentração da população na região sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação. Como nós vimos na nossa aula de hoje, a nossa resposta correta é a B, porque a principal causa para a história da concentração industrial brasileira na região sudeste deve-se ao fato de que a hegemonia econômica já ser pertencente a essa região. Assim, antes destacada pela produção da principal atividade econômica do país, que era a cafeicultura, a região foi a primeira a receber os incentivos estruturais para a formação industrial do Brasil.
Então, essa região foi a primeira a ter os fatores de atração para a indústria. Por quê? Porque ela já tinha mão de obra, já tinha matéria-prima disponível. Então, como eu falei para vocês, necessita de quê? De fatores de atração. Então, foi a primeira região a desenvolver esses fatores. Por isso que hoje é a região que mais possui indústrias do país. Questão 2. O processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada. A. Pelos portugueses, que viam em sua colônia potencialidade de produzir mercadorias maquinofaturadas para a metrópole. B. Pelo governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 1929. C. Pela ditadura militar, que se preocupou em mobilizar a mão de obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do êxodo rural. D. Pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, que sentiu a necessidade de transformar o parque industrial brasileiro para atender ao mercado externo. Ou E. No período colonial, por conta da mão de obra disponível. A nossa resposta correta é a letra B, porque apesar de ter se consolidado apenas após a década de 1950, o processo de industrialização do Brasil iniciou-se na década de 1930 pelo governo de Getúlio Vargas, visando diminuir a dependência econômica da exportação de matérias-primas. Então, vale lembrar para vocês que o processo de industrialização do Brasil, ele aconteceu muito antes do processo de urbanização. O processo de urbanização, o Brasil só se tornou um país urbano depois de 1970. Então, esse processo de industrialização, ele favoreceu, né, o processo de urbanização, porque as pessoas trabalhavam no campo e com esse processo de industrialização acontecendo dentro das cidades, as pessoas sentiam-se atraídas. E aí foi o que aconteceu, esse processo de êxodo rural, todos os processos que nós já estudamos nas nossas aulas anteriores. Bom, então é isso, a nossa aula de hoje ela vai se encerrar por aqui. Peço que vocês acessem a plataforma. Essa plataforma vai estar disponível com todas as nossas aulas, a nossa aula de hoje. E é isso, até a próxima aula.